Confúcio. Os Analectos. Sabedoria. Não nasci com conhecimento, mas por gostar do que é antigo, apressei-me em buscá-lo. Como posso me considerar um sábio ou um homem benevolente? Talvez possa ser dito sobre mim que aprendo sem esmorecer e que ensino sem me cansar. O sábio encontra alegria na água. O benevolente encontra alegria nas montanhas. Os sábios são ativos, os benevolentes são plácidos. Os sábios são alegres, os benevolentes são longevos. Um homem não pode se tornar um cavalheiro, a menos que entenda o destino. Ele não pode ocupar o seu lugar, a menos que entenda os ritos. Ele não pode julgar os homens, a menos que entenda as palavras. Pode-se privar os 3 exércitos do seu comandante, mas nem mesmo um homem comum pode ser privado do seu livre-arbítrio. Quando conhecer alguém melhor do que você, dirija seus pensamentos para tornar-se igual a essa pessoa. Quando conhecer alguém tão bom quanto você, olhe para dentro e examine a si próprio. Quando a natureza de alguém prevalece sobre a educação recebida, o resultado será uma pessoa intratável. Quando a educação prevalece sobre a natureza, o resultado será uma pessoa pedante. Apenas uma mistura bem equilibrada das duas resultará em cavalheirismo. Uma pessoa que exige muito de si mesma e pouco dos outros ficará a salvo de críticas. Não tenho qualquer esperança de encontrar um sábio. Ficaria contente se encontrasse um cavalheiro. Nas suas relações com o mundo, o cavalheiro não é rigidamente contra ou a favor de nada. Ele fica do lado daquilo que é justo. Estabeleça como princípio fazer o melhor pelos outros e ser coerente com o que diz. Não aceite como amigo ninguém que não seja tão bom quanto você. Quando cometer um erro, não tenha medo de corrigi-lo. Não emendar a si próprio quando se errou é errar de fato. Gentileza. Quando em terra estrangeira, comporte-se como se recebesse um convidado importante. Quando empregar os serviços do povo comum, comporte-se como se estivesse oficiando um importante sacrifício. Não imponha aos outros aquilo que você não deseja para si próprio. Desse modo, você estará livre de maus sentimentos, seja no âmbito do reino ou de uma família nobre. Não há competição entre cavalheiros. O mais próximo disso é, talvez, no tiro com arco. No tiro com arco eles se curvam, e dão lugar um para o outro quando iniciam e ao terminarem bebem juntos. Até mesmo a maneira com que competem é cavalheiresca. Ao servir seu pai e sua mãe, você deve dissuadi-los das ações erradas do modo mais gentil. Se você vir seu conselho ser ignorado, não deve se tornar desobediente, mas permanecer reverente. Não reclame, mesmo que, com isso, você se canse. Matéria. Se a riqueza fosse um objetivo decente, eu, para obtê-la, estaria disposto até mesmo a trabalhar como zelador do lado de fora do mercado, com um chicote na mão.
Se não é, devo seguir minhas próprias preferências. Riqueza e posições altas são o que os homens desejam, mas a menos que eu as conseguisse do jeito certo, eu não as manteria. Pobreza e posições baixas são o que os homens não querem, mas mesmo se eu não as conseguisse do modo certo, eu não tentaria escapar delas. Ao comer arroz comum e ao beber água, ao utilizar o próprio cotovelo como apoio, a alegria será encontrada. Riqueza e status conquistados por meios imorais têm tanto a ver comigo quanto as nuvens que passam. Não há razão de buscar as opiniões de um cavalheiro que, apesar de aplicar seu coração no caminho, tenha vergonha da comida simples e de suas roupas pobres. O homem vulgar, ao encontrar-se em circunstâncias extremas, jogaria para cima qualquer escrúpulo. Se as ações de alguém são guiadas pelo lucro, esse alguém provocará muitos ressentimentos. Extravagância significa ostentação. Frugalidade significa desalinho. Eu preferiria ser um maltrapilho do que um ostentador. É mais difícil não reclamar da injustiça quando pobre do que não se comportar com arrogância quando rico. Não se preocupe por não ter um cargo oficial. Preocupe-se com as suas qualificações. Não se preocupe porque ninguém aprecia as suas qualidades. Procure ser merecedor de apreço. O cavalheiro entende o que é moral. O homem vulgar entende o que é lucrativo. Mente. Se um homem aprende com os outros mas não pensa, ele ficará confuso. Se, por outro lado, um homem pensa mas não aprende com os outros, ele estará em perigo. O cavalheiro tem a mente tranquila, enquanto o homem vulgar está sempre tomado de ansiedade. Uma vez passei todo o dia pensando, sem comer nada, e toda noite pensando sem ir para a cama, mas descobri que nada ganhei com isso. Teria sido melhor gastar o tempo estudando. Silenciosamente depositar conhecimento na minha mente, aprender sem perder a curiosidade, ensinar sem cansar, isso não me apresenta dificuldade alguma. Merece ser um professor, o homem que descobre o novo ao refrescar na sua mente aquilo que ele já conhece. Homem. O homem sábio nunca fica indeciso, o homem benevolente nunca fica aflito, o homem corajoso nunca tem medo. Se um homem é correto, então haverá obediência sem que ordens sejam dadas. Mas se ele não é correto, não haverá obediência, mesmo que ordens sejam dadas. Os erros de um homem são condizentes ao tipo de pessoa que ele é. Observe os erros e você conhecerá o homem. Acho que devo abandonar as esperanças. Ainda estou para conhecer o homem que, ao ver os próprios erros, seja capaz de se criticar internamente. O cavalheiro fica à vontade sem ser arrogante. O homem vulgar é arrogante sem ficar à vontade. O cavalheiro associa-se com pessoas, mas não entra em clubes. O pequeno homem entra em clubes, mas não se associa com ninguém.
Eu costumava ouvir as palavras de um homem e confiar que ele agiria de acordo. Agora, tendo ouvido as palavras de um homem, parto para observar suas ações. Haja com cuidado em relação a um homem que é odiado por todos. Haja com cuidado em relação a um homem que é amado por todos. Um homem sobrevive graças à sua retidão. Um homem que engana os outros sobrevive graças à sorte de ser poupado. Virtude. Para o cavalheiro, é a moralidade que é suprema. Com coragem, mas desprovido de moralidade, um cavalheiro causará problemas, ao passo que um homem vulgar sem moralidade se tornará um bandido. Estas são as coisas que me causam preocupação: não conseguir cultivar a virtude, não conseguir ir mais fundo naquilo que aprendi, incapacidade de, quando me é dito o que é certo, tomar uma atitude, e incapacidade de me reformar quando apresento defeitos. O que posso achar digno de nota em um homem a quem falta tolerância quando em uma alta posição, a quem falta reverência quando realiza os ritos e a quem falta tristeza quando em luto? Ainda estou para conhecer o homem que tenha tanta afeição pela virtude quanto pela beleza feminina. O cavalheiro é generoso sem gastar, faz com que os outros trabalhem sem que padeçam, tem desejo sem ser ambicioso, é casual sem ser arrogante e é admirado sem parecer orgulhoso. Um homem de virtude com certeza é o autor de dizeres memoráveis, mas o autor de dizeres memoráveis não é necessariamente virtuoso. Um homem benevolente com certeza é corajoso, mas um homem corajoso não necessariamente é benevolente. Aplico meu coração no caminho, baseio-me na virtude, confio na benevolência para apoio e encontro entretenimento nas artes. Tempo. Concedam-me mais alguns anos para que eu possa estudar até os 50, e então estarei livre de maiores erros. Aos 15 anos, dediquei-me de coração a aprender. Aos 30, tomei uma posição. Aos 40, livrei-me das dúvidas. Aos 50, entendi o decreto do céu. Aos 60, meus ouvidos foram sintonizados. Aos 70, segui o meu coração, sem passar dos limites. Não se explica o que já está feito, não se discute sobre o que já foi realizado, e não se condena o que já passou.